Oi pessoal, boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Como eu disse, vamos continuar então agora com a nossa segunda parte da aula sobre doença de Chagas, sobre Trypanosoma cruzi. Na aula da semana passada, na nossa aula anterior, nós vimos o que é a doença, vimos as características do parasita Trypanosoma cruzi, vimos sobre os vetores, as formas de transmissão, vimos também como fazer a notificação compulsória. Também vimos um pouquinho sobre Carlos Chagas. Acredito que vocês tenham assistido o vídeo que eu mandei para vocês, no linkzinho lá do YouTube. E aí, então, nós vimos a parte da morfologia. Hoje eu preciso voltar um pouquinho nisso, porque nós vamos falar sobre o ciclo, dando continuidade, e eu preciso que vocês relembrem, tá bom? Então, a gente viu que o Trypanosoma cruzi, ele tem 3 formas principais. A primeira delas é a forma mastigota, que é essa forma arredondada, considerada como uma forma infectiva. Ela é também uma forma esférica e ela é a forma de multiplicação do nosso parasita. Ela é encontrada no homem tanto quanto a forma tripomastigota. A forma tripomastigota, ela é encontrada na corrente sanguínea do homem e também nos dejetos do barbeiro, ou seja, nas fezes do barbeiro. E ela é uma forma infectiva. Aí nós temos também a forma epimastigota, que é intermediária e é encontrada apenas no intestino do barbeiro, Então, nós não encontramos epimastigota no homem, certo? E aí, para relembrar mais um pouquinho também, a gente viu, que os Trypanosoma cruzi são transmitidos por um vetor que é conhecido como barbeiro, ou chupão, que é um triatomínio, uma espécie de inseto que faz o repasto sanguíneo, ou seja, ele pica um homem ou um animal e ele se alimenta do sangue dessa pessoa ou do animal que ele picar. E aí, então, partindo desse princípio, vamos ver agora o ciclo biológico da doença de Chagas, que é o nosso primeiro ciclo biológico que vamos começar a estudar, tá bom? Daqui para frente, vocês vão ver muitos outros ciclos, a maioria ou vai ser monoxênico ou heteroxênico. Lembrando que monoxênico é quando eu tenho apenas um hospedeiro e heteroxênico eu tenho 2 hospedeiros. Então, o ciclo biológico da doença de Chagas, ele é um ciclo que é heteroxênico, ou seja, eu tenho 2 hospedeiros, tá bom? O primeiro sendo o inseto triatomínio, o barbeiro, e o segundo o homem ou um animal mamífero. Então, como que vai ser esse desenrolar desse ciclo biológico? Primeiro, nós vamos ter a presença, que é essencial, de um inseto infectado. Nós vamos ter a presença de um barbeiro infectado. Esse barbeiro infectado, ele vai se alimentar do sangue de um mamífero ou de um homem. E com isso ele vai realizar uma picada. Essa picada, ele vai deixar no local um pouco de fezes e de urina. Porque ele vai se alimentar e ao mesmo tempo ele vai defecar ou urinar no local próximo dessa picada. E essa presença dessas fezes e também da saliva presente no aparelho digestivo do barbeiro vai fazer com que o local tenha uma reação inflamatória causando coceira. Essa coceira vai fazer com que o homem ou o inseto venha a coçar realmente o local, vai por causa da irritação. Uma vez que a irritação se instala, a pessoa com o ato de coçar com a unha perto do local, tanto o homem quanto o animal, vai fazer com que esses dejetos, essa defecação, essa urina, essas fezes desse barbeiro venha penetrar no local da picada, no local do orifício da picada. E aí, nesses dejetos, nessas fezes que o barbeiro vai deixar ali no local, vão estar presente, então, a forma infectante, que é a forma do tripomastigota. Aqui a gente fala que é um tripomastigota metacíclico,
porque esse tripomastigota é o que está presente no barbeiro, ok? Então, é um tripomastigota metacíclico que está presente no barbeiro. O tripomastigota que a gente vai ter presente, por exemplo, né, no humano, não vai ser metacíclico, né? Ele vai ser um tripomastigota apenas. E aí, esses tripomastigotas vão entrar por meio das fezes no orifício da picada, levado pelo ato de coçar, né? E aí, uma vez na pele do paciente, o que vai acontecer? Esses tripomastigotas vão ser fagocitados pelos macrófagos. Por quê? Os macrófagos vão perceber a entrada desse parasito e vão fazer a fagocitação. Para quê? Para tentar eliminar, né, uma possível ameaça ao organismo. E os macrófagos, então, vão fagocitar uma grande quantidade de tripomastigotas, ou então esses tripomastigotas vão penetrar nas células que ele encontrar por aí. Então, ele vai penetrar no paciente, no nosso homem, ou então no mamífero, por meio da picada, e por meio da picada, ele vai, então, ser fagocitado por macrófagos, entrando nas células locais também que ele encontrar, né, na corrente sanguínea, no local ali do músculo onde ele vai ocorrer a picada. Dentro das células, uma vez dentro das células ou dentro dos macrófagos, né, os tripomastigotas vão sofrer uma transformação. Eles vão se transformar de tripomastigotas para amastigotas. Lembrando que os amastigotas são as células de replicação. E por isso eles vão começar então a se reproduzir por divisão binária. O que quer dizer essa divisão binária? Quer dizer que um amastigota vai se dividir, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, uma amastigota. Esse amastigota vai se dividir e vai dar origem a 2 amastigotas, ok? E aí, eu vou ter daqui para frente uma divisão muito grande e muito intensa, porque cada um desses novos amastigotas vão se dividir e dar origem a mais 2 e assim sucessivamente. Bom, dentro de 36 a 48 horas depois da picada, que ocorreu então essa multiplicação intensa das formas amastigotas, nós vamos ter umas células infectadas muito carregada, muito cheia de amastigotas de Trypanosoma cruzi. Essas células então vão se romper. Os amastigotas vão fazer uma replicação tão grande que a célula não vai conseguir mantê-los e eles vão fazer com que as células se rompam, ou seja, eles destroem as células, né? E aí, esses amastigotas vão ficar livres, fora das células. Uma vez fora das células, a forma amastigota, ela não sobrevive. Então, rapidamente, ela tem que se transformar em tripomastigota. E aqui eu tenho, então, um tripomastigota sanguíneo. Ou seja, esses tripomastigotas vão para a corrente sanguínea. E aí, então, na corrente sanguínea, eles vão infectar outras células, né? Reiniciando todo o processo. Então, eu vou ter várias e várias outras células que vão ser infectadas. Ao chegar nas células, os tripomastigotas vão novamente se transformar em amastigotas e esses amastigotas vão se multiplicar de forma intensa até romper as células, liberando os amastigotas que, uma vez livres das células, se transformam de novo em tripomastigotas e caem então na corrente sanguínea. E assim o processo vai se reiniciando todas as vezes. Bom, quando um triatomínio, quando o barbeiro vem e pica um humano ou um mamífero que já está infectado, ele vai ingerir então as tripomastigotas sanguíneas. E aí nós vamos começar a parte do ciclo biológico que está relacionada ao barbeiro. Voltando aqui só para vocês verem, essa parte onde a gente acabou de ver é a parte do ciclo biológico no humano, né? Isso aqui é no humano. E aqui
nós vamos começar a ver a parte do ciclo biológico no barbeiro, tá bom? Então, aqui é no vetor. Aqui no vetor, então, ele picou um homem, um mamífero infectado, ele ingeriu ali todas as tripomastigotas sanguíneas, e essas tripomastigotas dentro do barbeiro vão para o estômago. O principal local para onde elas vão se alojar vai ser no estômago, e principalmente na porção posterior do intestino do inseto, ou seja, já no finalzinho, né, do intestino do inseto. Nessa parte final, esses tripomastigotas vão se transformar em epimastigotas. Lembrando que as epimastigotas são formas que eu encontro apenas no vetor. Eu vou encontrar apenas no barbeiro, eu não encontro epimastigota no homem, né? E essas epimastigotas são derivadas de todas as tripomastigotas que o barbeiro ingeriu ao fazer o repasto sanguíneo. O repasto sanguíneo é se alimentar do homem, né? Realizar uma picada para se alimentar do sangue humano ou animal. As epimastigotas, então, dentro do vetor, dentro do nosso barbeiro, elas vão começar a se reproduzir também por divisão binária. Ou seja, a cada epimastigota, eu vou ter 2 epimastigotas e por aí vai. Quando elas tiverem um número muito grande, as epimastigotas começam a se diferenciar em tripomastigotas metacíclicas. É como se fosse um processo de amadurecimento, né? Todas as epimastigotas, então, que já estão em grande número dentro da porção final do intestino do barbeiro, elas vão começar a amadurecer, se transformando em tripomastigotas metacíclicas, que são a forma infectante tanto para homens quanto para mamíferos. E aí, então, vocês vão começar a ver daqui para frente esses esquemas de ciclos biológicos, né? Esse daqui é retirado do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças da OMS. Geralmente sempre eu vou trazer para vocês ciclos que são reconhecidos mundialmente, tá? Alguns nem sempre a gente vai ter. Bom, alguns nem sempre a gente vai ter o ciclo traduzido. Quando a gente não tem ele traduzido, eu trago para vocês com algumas traduções, tá bom? E aqui nesse ciclo, o que é importante a gente observar é que nós temos 2 fases. A primeira fase aqui, né, nesse ponto, que é sobre o humano, né? Nós temos o ciclo no humano. E aqui deste lado, nós temos o ciclo no barbeiro. Então, é dessa forma que eu tenho que ler isso aqui. Bom, fazendo um resuminho, né, de tudo que vocês viram aqui na parte anterior escrito, vamos aqui pelo desenho. Primeira coisa que acontece, então, vai ser a picada, né, de um barbeiro, um triatomínio, que vai picar um humano. Uma vez que ele vai picar um humano, ele vai deixar no local da picada fezes e urina, e nessas fezes e urinas nós vamos ter então tripomastigotas, que vão ser levadas para dentro do orifício da picada por meio do ato de coçar. Essas tripomastigotas vão se transformar em amastigotas, uma vez que elas vão ser então fagocitadas pelos macrófagos ou então vão invadir as células que estiverem no local. E aí, dentro das células, elas vão se transformar em amastigotas. As amastigotas são as células de replicação, elas vão então se multiplicar dentro das células de forma binária, ou seja, cada uma, a mastigota vai dar origem a 2 e por aí vai. E uma vez que ela estiver dentro das células e se multiplicarem de forma tão grande, elas vão romper as células. Dentro das células, elas continuam a mastigotas. Uma vez rompida a célula, elas vão se transformar em tripomastigotas. Se transformando em tripomastigotas, né, elas vão então ficar livre na porção fora das células, e aí fora das células elas precisam cair na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, elas vão então viajar para outros locais do corpo e vão encontrar novas células.
encontrando aí novas células, elas se transformam novamente em amastigotas. E aqui nós temos um pequeno ciclo que vai sempre ficar acontecendo. Aí depois disso, né, nós vamos ter então uma porção de tripomastigotas sanguíneas presente no sangue do nosso paciente. Se vier um novo barbeiro que ainda não foi infectado e fizer então ao se alimentar do sangue desse paciente, nós vamos ter um novo barbeiro ingerindo tripomastigotas sanguíneos, né? Esses tripomastigotas sanguíneos vão ser ingeridos por esse barbeiro e vão para o intestino, né? Vão passar pelo estômago do barbeiro e vão para o intestino. No intestino, eles vão se transformar em epimastigotas. Esses epimastigotas, a forma que é apenas típica do barbeiro, né? Do vetor, nós não temos ela no ser humano. Esses epimastigotas vão se reproduzir por reprodução binária, a cada um epimastigotas eu tenho origem de 2, e assim vai até que se encontrem em grande número. Uma vez que eles estiverem em grande número, eles vão então se transformar em tripomastigotas metacíclicos, como se fosse num processo de amadurecimento. E a partir de então, esse novo barbeiro vai estar apto a fazer um repasso sanguíneo, se alimentar do sangue de uma pessoa ou de um mamífero, e ele vai estar apto então a fazer a infecção, né, em um homem ou em um mamífero. Então é dessa forma que acontece o ciclo biológico heteroxênico da doença de Chagas, né, uma fase no homem e uma fase e uma fase no nosso barbeiro, que é o triatomínio, ok? Vamos dar uma continuidade aqui. As formas de transmissão, então. A principal delas é essa forma de transmissão vetorial pela picada do inseto, como nós vimos no ciclo, mas também pode acontecer de termos transmissão transfusional, ou seja, por sangue transfundido, né, por sangue doado que não tenha sido testado. Isso, a partir de 1990, né, nós temos que, aqui no Brasil, pelo menos todas as bolsas de sangue que são coletadas, que são doadas, elas são testadas para doenças de Chagas e nós não temos muitos casos mais de transmissão transfusional. Pode-se dizer que chega a 0,01% dos casos de transmissão transfusional. Por quê? Porque às vezes acontece de algum teste dar errado e a gente ter um ou outro sangue contaminado passar pelo sistema. Uma outra forma de transmissão é a transmissão transplacentária. Isso aqui a gente chama também de transmissão vertical, de mãe para filho. Por quê? Os tripomastigotas, eles são possíveis de atravessar a barreira transplacentária. Então, uma mãe grávida que estiver com doença de Chagas, ela tem grandes chances de passar a doença para a criança. Mas isso vai depender em qual forma ela está da doença, se ela está na forma aguda ou se ela está na forma crônica. Porque vocês vão ver mais para frente que todo esse processo de replicação chega um momento que ele dá uma pausa. E aí, se a grávida estiver nesse momento de pausa, a chance de ter, então, uma transmissão transplacentária diminui bastante. Não é impossível de acontecer, mas diminui bastante. Mas uma vez que estiver na fase aguda, que é a fase inicial da doença, em que a transmissão, em que a replicação está muito grande, aí sim as chances são altas. Bom, a gente tem também transmissão por via oral, né? Por meio de alimentos contaminados. Essa forma de transmissão via oral, ela tem acontecido muito nos últimos anos, do ano de 2015 para cá. Nós temos tido um aumento desse tipo de transmissão, principalmente por meio da alimentação de caldo de cana, né? Por meio da alimentação de açaí e carnes, né? De animais silvestres mal cozida. Isso, por exemplo, carnes de cateto, carne de capivara, aquelas carnes de animal silvestre mesmo, né? Temos também por meio do leite materno, porque uma vez que ele passa também pela barreira transplacentária, ele também pode ser transmitido pelo leite materno.
e animais de origem não tratadas, né? Ou seja, animais silvestres. Mas o principal que tem ocorrido muito é por meio do tipo de caldo de cana, daquele caldo de cana que é retirado do local e não é feito nenhum tipo de higienização na cana, né? O que acontece? Acontece que às vezes nós temos ali no meio triatominhos. Pode ser que nós tenhamos um barbeiro ou até mesmo vários no meio da cana e isso é passado pelo processador e esse barbeiro é moído junto. E aí nós podemos ter então um caldo de cana que não vai ter gosto nenhum de diferente, vai ser o mesmo gosto do caldo de cana, mas acontece que ali dentro pode ter restos de um barbeiro contaminado. A mesma coisa acontece com o açaí, né, que também a fruta pode ser moída e nessa forma de moer a fruta pode ter ali no meio também alguns barbeiros. O que impede de esses dois casos acontecerem? Vocês fazerem um consumo, né, de caldo de cana e de açaí certificados, principalmente o açaí, né, aqueles que são vendidos em supermercados, por exemplo, eles são certificados pela Anvisa, então passa por todo esse controle e checagem para ver se não há nenhum tipo de contaminação. Então eles são seguros para o consumo. Um caldo de cana, por exemplo, em que você vê a cana sendo moída ali na hora, em que você vê que ela está sendo limpa primeiro, antes de tudo, né? É melhor. Então, uma forma de prevenção, for tomar um caldo de cana na feira, o que eu posso fazer para prevenir? Pede para moer na sua frente, não pega aquele da jarra que está ali já faz tempo, você não sabe como ele foi feito, né? Então, há esse risco. Então, é uma forma de prevenção, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre como a doença se desenvolve, né? O que nós temos de sintomas, como é a doença em si. Como eu falei para vocês, ela tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é a primeira fase onde que a doença ainda está sendo instalada, onde nós temos o início dos primeiros sintomas e onde a replicação está sendo muito grande do parasito no organismo. Geralmente ela é assintomática e inaparente. O que é isso? O paciente não tem nenhum tipo de sintomas ou então ele não aparenta ter nenhum sintoma. O quadro clínico surge por volta de 5 a até 14 dias depois da transmissão. Isso quando pela picada. Quando eu estou falando de transfusão sanguínea, o quadro clínico demora um pouquinho mais para apresentar. Ele vai demorar de 30 a 40 dias, né? E as manifestações crônicas da doença vão aparecer muito mais tarde. Então, a fase crônica da doença vai se instalar cerca de 20 a 40 anos após a fase aguda. Ou seja, a pessoa vai passar durante todo esse período apresentando alguns sintomas que nem sempre vão ser diagnosticados como doença de Chagas, né? Vocês vão ver que tem algumas doenças que são parecidas e por isso que nós precisamos ficar atento aos sinais e sintomas que o paciente apresenta quando vem ao serviço de saúde. Bom, a fase aguda, então, a gente vai ter o quadro grave, que é quando o paciente vai apresentar sintomas. E esses sintomas são, principalmente, uma febre de intensidade variável, uma febre que hoje ela está 38, amanhã ela está 39, depois ela está 37,8. Então, ela vai ter essa intensidade variável entre dias e até mesmo no mesmo dia. O paciente também vai apresentar um grande mal-estar generalizado, né? Aquela sensação de mal-estar. Vai ter uma inflamação dos gânglios linfáticos, né? Nós temos gânglios linfáticos nas regiões inguinais, nas regiões do pescoço, nós temos gânglios linfáticos na região das axilas e em todas essas regiões nós vamos encontrar gânglios palpáveis, né? São pequenas bolinhas, como se fossem bolinhas, e a gente vai sentir isso na palpação do exame físico. Por isso que é importante, né, realizar um bom exame físico quando o paciente vem até nós. Bom, nós vamos ter também um inchaço do fígado e do baço, né, que nós vamos ter uma região bem ressaltada, uma região alta, onde vai ser possível
palpar, né, o fígado e o baço. A gente chama isso, né, de esplenomegalia e hepatomegalia, que é o aumento do fígado e do baço. E aí também, né, na fase aguda, pode ocorrer, né, mais ou menos até 8 semanas, uma reação inflamatória no local, um inchaço, né, um edema, que a gente chama de chagoma. Esse chagoma é um sinal muito importante que nos diz que realmente aquele problema é um caso de doença de Chagas. Vou mostrar para vocês aqui. Esse chagoma, né, é essa forma aqui, que vocês podem encontrar no local da picada. Essa é a reação inflamatória que a picada vai fazer no local. Isso parece um pouco com um furúnculo, né, mas não é um furúnculo porque ele não chega a ter pus. E então vai ser o quê? Uma pápula um pouquinho alta e a região avermelhada. E esse avermelhado ele não vai ceder e vai ficar ali por volta de até umas 8 semanas depois que o paciente foi picado. Também pode acontecer um sinal muito importante, que é um tipo de edema inflamatório unilateral, ou seja, só em uma das pálpebras do nosso paciente, que é chamado de sinal de Romanin, que é isso aqui, ó. Esse sinal de Romanin, ele ocorre em 10 a 20% dos casos, principalmente quando o barbeiro vai picar o paciente no rosto, né? Nós vimos semana passada que ele tem uma preferência pelas áreas do rosto porque ele procura estar próximo das mucosas, né? Nós temos mucosa na região do olho, nariz e boca. Então ele procura sempre estar picando nessa região. Pode acontecer uma picada no braço, como nesse caso aqui? Pode também, mas a área de preferência, né, do barbeiro é a região do rosto. Em alguns casos, a gente pode ter algumas manifestações que são um pouco mais severas, né, são mais fatais, mas isso vai principalmente de acordo com a imunidade do paciente. Se o paciente já estiver com uma outra doença, com uma comorbidade, ou que o paciente esteja com imunidade baixa demais, pode acontecer sim dele já ter uma manifestação bem grave logo de cara. E principalmente essa manifestação vai incluir a inflamação do coração e inflamação, né, das meninges e do cérebro. Isso aqui também vai acontecer muito na fase crônica, mas em casos raros pode acontecer na fase aguda também. Bom, a fase crônica, né? Fase crônica, ela tem algumas formas. Então, a primeira delas é a forma indeterminada. A fase crônica, lembrando que ela vai ser instalada por volta de 20 até 40 anos depois da fase aguda. Na fase indeterminada, o paciente vai ser assintomático, ele não vai ter sintomas, e ele também não vai ter nenhum comprometimento de outras áreas, principalmente do aparelho circulatório e digestivo. Pode durar a vida inteira. A pessoa pode ter, na fase crônica, então, nenhum tipo de sintoma e viver normalmente, como se ela não tivesse a doença. E aí, ela pode ter a vida inteira desse jeito, ou ela pode ter, então, mais tarde, isso, né, por volta de 20, 40 anos depois que ocorreu a primeira infecção, ela pode vir a ter uma forma cardíaca. Aqui na forma cardíaca, nós vamos ter comprometimento cardíaco, nós vamos ter aqui então a presença de quadros de miocardiopatia dilatada e de insuficiência cardíaca. O que é isso? Vai acontecer o aumento, né, do miocárdio, o aumento do músculo cardíaco, né? O coração vai aumentar de tamanho. E aí, nesse caso, ele vai ter comprometimento do funcionamento das suas válvulas e por isso o paciente vai ter uma insuficiência cardíaca congestiva, uma ICC. Então, o paciente que chega para você num sistema de saúde e fala para você que ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem que então procurar saber, fazer algumas perguntas para saber se ele não é um paciente chagásico, né? Ou seja, um paciente portador da doença de Chagas. Geralmente, nós temos em 30% dos casos crônicos, nós vamos ter, então, a presença dessa miocardiopatia, né? E ela é a principal causa de morte por doença de Chagas. Mas também temos outras formas, né? Mostrando aqui para vocês, essa daqui é uma imagem de um coração
totalmente aumentado, né? Vocês podem ver aqui nessa região pelo músculo o quanto ele está aumentado. Esse desenho que eu fiz aqui seria um tamanho mais ou menos considerado normal, e essa área aqui todinha é a área aumentada, né? Desse coração aqui. Aqui um corte transversal do mesmo tipo de coração para vocês verem. Aqui nós temos então um pouco de células cardíacas que estão invadidas, né, por amastigotas. E aqui nós temos no caso de miocardite crônica, um paciente que já teve essa forma aqui. É como se eu pegasse esse tecido cardíaco aqui, né, que está recortado, colocasse no microscópio para poder fazer então essa observação. Aqui nessa observação eu consigo ver a quantidade de amastigotas, né, que estão presentes nas células. E isso é o que vai fazer com que esse coração, então, ele tenha um aumento da sua área. Aqui nós temos um raio-x, né, de tórax, para vocês verem, então, como a área do coração, ela realmente é aumentada. Olha só, toda essa área aqui corresponde ao coração do paciente, né? Então, nós vamos ter um aumento muito grande da área cardíaca. Bom, nós temos também na fase crônica, o paciente pode chegar a desenvolver a forma digestiva. E a forma digestiva ela é semelhante à cardíaca, só que o que acontece é no aparelho digestivo do nosso paciente. Geralmente, o que vai acontecer geralmente no cólon ou no esôfago, e aí vai acontecer a mesma forma de aumento, essa área também vai expandir, né? Vai ter um inchaço muito grande devido à grande presença de amastigotas, né, nas células. E aí aqui nós vamos ter então o que a gente chama de megacólon, né, ou megaesôfago, que nós vamos ter nos dois casos. Aqui nós temos, né, uma forma aqui do megaesôfago e aqui, perdão, aqui do megaesôfago e aqui do megacólon, né? Esse daqui que é do esôfago. Nós vamos ter também na forma associada, que a gente chama de cardiodigestiva. Na forma cardiodigestiva, vai acontecer as duas coisas. O paciente vai ter, então, a miocardite e também ele vai ter a forma digestiva, ou com megacólon ou com megaesôfago, né? A transmissão, então, nós temos pelo barbeiro, que é a principal forma de transmissão, e aqui nós temos um resuminho, né, dos nossos sintomas presentes, então, na fase aguda, que são principalmente a febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas, dor de estômago, vômito e diarreia. Na fase crônica, né, isso alguns anos depois, o paciente pode ter constipação, né, ele não consegue evacuar por muitos dias, problemas digestivos, dor no abdômen, dificuldade para engolir, batimentos cardíacos irregulares, aumento da área do coração, do baço, uma falta de ar muito grande, justamente pelo aumento da área do coração, né? E acúmulo de água no coração e no pulmão. Isso tudo devido, né, ao aumento das áreas cardíacas e digestivas, que é a principal forma de manifestação da fase crônica da doença de Chagas, ok? Diagnóstico, estamos quase acabando. Diagnóstico. Nós temos alguns diagnósticos, daqui para frente eu vou falando para vocês, explicando, quando der eu trago algumas lâminas, né, algumas fotos de lâminas para vocês observarem, mas os principais exames parasitológicos são feitos com o uso do microscópio. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter como um dos primeiros diagnósticos que a gente pode fazer o exame parasitológico direto, ou seja, por meio de uma gota de sangue, né, ela pode ser colocada em uma lâmina e se usa, então, algumas técnicas de concentração do parasito. Isso nós vamos usar, por exemplo, alguns concentradores, alguns ingredientes químicos que a gente coloca, então, uma gotinha apenas, né, nessa lâmina, e essa lâmina é levada para o microscópio e nele nós podemos observar, então, as tripomastigotas sanguíneas, que são a forma que vai estar no sangue, né? No sangue nós não vamos encontrar mastigotas. As mastigotas são apenas para as células de tecidos.
Bom, esses testes geralmente a gente faz na fase aguda, né? Quando a gente tem uma alta parasitemia, quando a quantidade, né, de parasitas é muito grande no corpo do paciente. E nós também podemos fazer testes sorológicos, né, que são testes feitos por laboratórios pela coleta de sangue também. E aí esses testes sorológicos são mais usados na fase crônica da doença. Por quê? Porque eles vão, então, investigar a presença de antígenos. Bom, diagnóstico clínico, né? É todos aqueles sinais e sintomas que nós vimos, então nós vamos ficar atentos a isso, né? E também na presença da febre prolongada mais que 7 dias, nesse caso aqui a gente vai observar e relacionar aos sinais e sintomas que a gente viu. Como a fraqueza, um inchaço no rosto, nas pernas, a presença dos fatores epidemiológicos compatíveis. O que é isso? Se ele esteve em áreas onde houve surto e se ele tem algum familiar ou contato que tenha a doença ou que seja confirmado. Na fase crônica, a gente vai basear principalmente nos achados clínicos, né, nos sintomas, principalmente sintomas cardíacos e digestivos, e na história epidemiológica desse paciente, né, o local onde ele vive, se tem a presença, se já foi achado algum tipo de barbeiro no local, se alguém no local também já teve a presença da doença. Bom, diagnóstico clínico, né? Vamos usar os fatores de risco e também a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É o fator de exposição desse paciente a essa doença. Então, o que é um fator de exposição? Por exemplo, ter residido ou residir, morar, né, em área onde eu tenho relato da presença do barbeiro, onde eu tenho relatos de pessoas com doença de Chagas confirmadas, né? Ou em áreas onde nós temos reservatórios de animais silvestres ou animais domésticos, casas em fazendas muito próximas de reservas naturais, onde nós podemos ter alguns animais silvestres que podem estar infectados. Ter residido ou residir, né, em habitação onde pode ocorrer o convívio com o vetor, principalmente em casas feitas de barro, né, casas com estuque, casas de sapê, pau a pique, casas de madeira, né, casas onde a alvenaria não foi tão bem feita, casas sem reboco. Isso tudo são locais onde, por exemplo, o triatomínio, o barbeiro, ele pode se esconder e ele pode então fazer a morada naquele local. E aí, à noite, quando ele sai para se alimentar, ele pode então estar picando, né, um ser humano ou um animal doméstico e fazer com que a transmissão seja feita. Também nós temos como fator de risco e vulnerabilidade, né, residir ou ser procedente de uma área onde nós sabemos que há a transmissão ativa, né, do Trypanosoma cruzi, ou com histórico sugestivo de doença no passado, ou seja, em uma área onde provavelmente no passado a gente já teve alguns casos, né, e isso faz com que esse paciente então possa vir a ter um fator de risco. Ter realizado transfusão sanguínea antes, né, de 1992, que é o período em que todas as nossas bolsas de sangue no Brasil começaram a ser tratadas, né? A partir de 1990 elas começaram a ser testadas, mas apenas em 92 é que nós tivemos 99,9% de todas as bolsas de sangue tratadas no Brasil. Ter familiares ou pessoas do convívio que tenham diagnósticos da doença de Chagas, em especial filhos, né, de mães com infecção comprovada. Então, se você conhece alguém cuja mãe ou avó, né, seja comprovadamente um paciente chagásico, né, que seja um paciente que tenha um diagnóstico de doença de Chagas, é importante que os filhos, né, façam o teste para saber se não foram infectados por transmissão vertical. Bom, o tratamento, né? Nós não temos uma droga ideal para o tratamento, né, da doença de Chagas. O que acontece? Nós temos alguns medicamentos que podem ser usados que não são 100% ideais porque causam muitos efeitos colaterais no nosso paciente, né? E o tratamento é um pouco pesado, né? Uma duração longa por volta de 30 a 60 dias, né?
e isso é difícil para a maioria das populações que são carentes. Lembrando que a doença de Chagas, né, é uma doença negligenciada, então nós não temos muito recurso por meio dos patrocinadores de pesquisa ou dos grandes laboratórios farmacêuticos para fazer uma droga que seja ideal. Então, o que nós temos é o uso do benzonidazol e do nifurtimox. Esses dois são os principais que nós temos aqui no Brasil. Eles permitem a cura na fase aguda, né? Principalmente congênita, ou seja, uma criança que adquiriu da mãe, se estiver na fase aguda no início, eles permitem que ela seja curada, então eles conseguem fazer a cura. Em casos de infecção recente, se descobriu logo nas primeiras semanas, ali por volta de 8 a 13 semanas, também é possível ter essa cura. Baixa idade, crianças, né? A gente consegue ter um bom tratamento com essas duas medicações. E em casos crônicos antigos, nós não conseguimos ter a cura. Então, por isso a doença, né, ela é considerada como crônica para o resto da vida. Bom, o tratamento, como eu falei, dura de 30 a 60 dias. E aí, se passando disso, nós temos uma probabilidade de toxicidade dose dependente. Ou seja, se aumentar a dose, pode ser que ele seja cada vez mais tóxico para o nosso paciente, né? E isso faz com que o paciente tenha muitos e muitos, no caso, muitos tenha então muitos efeitos colaterais e isso faz com que a maioria dos pacientes abandonem o tratamento. Então, a não adesão por causa do mal-estar que esses medicamentos causam é muito grande, né? Então, vamos ver agora como eles são usados. O recomendado, né, pelo Ministério da Saúde é que o benzonidazol ele seja o medicamento de escolha. E aí, para adultos, nós usamos 5 mg por quilo por dia, de 1 a 3 vezes por dia durante 60 dias, né? Ou essa segunda opção, né, de 300 mg por dia, 2 a 3 vezes por dia, pelo número de dias equivalente ao peso do indivíduo, por máximo de 80 dias, né? Então, se um indivíduo tem X de peso, eu faço a conta, né, para saber a equivalência, por exemplo, se eu preciso de um paciente que tenha 80 quilos, eu preciso de um equivalente, né, a 300 miligramas para ele por 2 a 3 vezes por dia. Mas esse esquema aqui nós não utilizamos muito, mais utilizado é esse aqui, de 5 miligramas por dia, né, de 1 a 3 vezes ao dia durante 60 dias. Bom, nós temos também para a fase aguda, todas as linhas de benzimidazol nós usamos e nifurtimox também para todas as faixas etárias. Para crianças e adolescentes, quando eu estou na fase crônica indeterminada ou na fase digestiva, também utilizamos os dois medicamentos. Para adultos com menos de 50 anos, nós não usamos o nifurtimox, né? Só se usa o benzimidazol. E para adultos com mais de 50 anos não é comum tratar, né, de rotina. Por quê? Porque é uma doença crônica, nós não vamos conseguir ter uma redução da parasitemia, não vamos conseguir ter uma cura. Então, o que acontece é tratar apenas os sintomas, né? Então, nós vamos tratar aí a questão digestiva e a questão cardíaca. Na fase crônica cardíaca, né, nós vamos ter uma decisão compartilhada com o paciente de tratar ou não. E também a mesma coisa para a fase crônica cardíaca. Já na doença avançada, nós não tratamos a parasitemia, tratamos apenas a doença cardíaca, ok? Tratamento não medicamentoso para o megaesôfago, né, para o aumento do esôfago e para o aumento do cólon. Aqui nós vamos ter, então, adequação de hábitos alimentares, né? Comer melhor, mastigar bastante os alimentos, ingerir pequenas porções. Vamos ter drogas, então, para relaxamento do esfíncter esofágico, né? Como nifedipina, isosorbida. Injeção de toxina botulínica, né? No esfíncter esofágico inferior, para justamente ter um melhor relaxamento dessa região.
dilatação por balão, né, também isso é um procedimento cirúrgico, e tratamento cirúrgico até mesmo às vezes a remoção da parte esofágica que foi acometida. Nós podemos ter também no megacólon a orientação para o paciente de que ele tenha, né, uma ingestão de fibras, ingestão aumentada de líquidos, que ele tenha a restrição de alimentos constipantes, ou seja, que ele não coma alimentos que vá fazer com que o intestino trabalhe de forma mais devagar, né? Atender sistematicamente ao desejo de evacuar, ou seja, não segurar, né? E logo quando der a vontade, evitar medicamentos constipantes, laxativos, né? Tá sempre tomando para não fazer com que a região do local fique irritada pelas fezes paradas no local. Então é importante sempre ter ações que façam com que o paciente tenha uma evacuação mais facilitada. E então, a parte da epidemiologia, para nós fecharmos então esse capítulo, né, da doença de Chagas, no Brasil a gente tem a maioria de casos crônicos decorrentes de infecções adquiridas no passado. O número de novas infecções ainda é grande, mas não é tanto quanto nós tínhamos antigamente. Nos últimos anos, né, nós temos casos de surtos, principalmente na área da Amazônia, e isso se deve principalmente à ingestão de açaí e de outros alimentos contaminados. E aí nós temos um número de mortes, né, por mais ou menos por volta de 12 mil pacientes por ano e de 29 mil casos, né, por ano de novos casos. E isso diminuiu bastante, porque na década de 90 nós tínhamos mais ou menos por volta de 700 mil novos casos por ano. E hoje nós temos por volta de 29 mil casos por ano, né? Número de pessoas infectadas caiu de 30 milhões, né, para mais ou menos 5 milhões. E aí, então, nós temos um total também diminuído de população sob risco. Isso porque, hoje em dia, a maioria da população reside em áreas urbanas, né, e em moradias que são de alvenaria, moradias em que nós não temos mais a presença dos triatomíneos. E falando nisso, né, aqui no estado de Goiás, nós temos por volta de 11,5%, né, de mortes por habitantes por doença de Chagas. Isso a maioria por doenças de Chagas crônica e por complicações que advêm da doença de Chagas crônica. Bom, profilaxia é uma forma de prevenção e de erradicação do barbeiro, né? A profilaxia são formas de que a gente tem para prevenir a doença. E uma delas, as principais, né, é principalmente evitar com que nós tenhamos os barbeiros dentro das casas das residências, que eles formem colônias, famílias de barbeiros, né? Uma outra forma também de prevenção é vedar bem as frestas nos telhados, né, buracos nas paredes, principalmente em casas da área da zona rural. Usar mosquiteiros, telas metálicas nas janelas, né, nas casas. E também termos medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, roupas de manga longa, quando for exposto a áreas silvestres, né? Durante a realização de atividades noturnas, como caçada, pesca, ou pernoite, ou acampamentos, também utilizar roupas de mangas longas e bastante repelente, né? E em áreas de mato também. Para prevenção da transmissão oral, a gente tem então que seguir boas práticas de higiene, observar de onde vem o alimento, né? E lavar bem os alimentos. Uma das principais formas de profilaxia da maioria das parasitoses é as medidas de higiene, né? E aqui principalmente com relação a alimentos. Bom, essa foi a parte de doença de Chagas. Aqui estão as referências. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar, tá bom? Semana que vem a gente vai fazer um exercíciozinho e eu continuo com uma nova doença, tá bom? Obrigada, bons estudos para vocês, até mais.